Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz diz amém. Vocês observaram quanta criança estava sentada aqui? Você sabe o que isso significa? Hello? É que os pais vieram. Amém? Isso é bênção. Eu estava comentando ali com a Eliette, quando você vê a igreja cheia de criança, é porque os pais vieram trazer, elas não conseguem vir só. Aí tinha um que estava do lado da menina de rosa aqui, a pequenininha, eu esqueci o nome. Eu já não via ele há um tempão. É o Gasolina 2, é o João? Uma bênção. Deus abençoe os pais também por trazer as suas crianças. Enquanto você é abençoado, abençoada aqui, a equipe está cuidando, ensinando a elas o princípio básico, da palavra de Deus. Por vezes a gente, os pais naquela correria, quase não tem muito tempo de dar essas importantes instruções e a igreja ajuda e muito nisso. Eu louvo a Deus, os meus dois, esse e o outro, eles cresceram assim, na igreja. Eu já testemunhei aqui, vocês veem o Mateus tocando esse teclado aí, com graça, unção e beleza. Quando ele era pequenininho, eu comprei um teclado, coloquei no meio dos brinquedos dele, e ele via esbarrando naquilo e tal, igreja vendo alguém fazendo, e aí hoje está servindo no reino. Se você quer que a sua criança cante, ela tem que assistir o louvor. Aí você compra um microfonezinho de plástico, põe lá, a criança vai brincando, gostando. Daí a pouco, eu quero fazer como a Wélida, igual o Antônio, a Alice. E aí eles vão, Eu lembro também que a gente que é pastor Edson, pastor Ivan, eu, pastor Mazen, às vezes a gente aproxima das crianças e elas também veem, olha, eu gostaria um dia de fazer isso, e aí aquilo se torna uma motivação. Quem está entendendo? Traga as suas crianças, incentiva a elas a participarem. Hoje nós estamos numa reunião de domingo. Eu gosto de chamar de celebração da família, apesar de ser uma reunião temática, que hoje é responsabilidade dos jovens, Mas não deixa de ser, por causa disso que eu acabei de falar, vem o marido, vem a esposa, vem os filhos, às vezes os netos, às vezes a gente traz um amigo. Então é uma reunião onde a família se reúne para celebrar o nome do Senhor. E uma outra coisa interessante que acontece sempre, é que as reuniões de culto, elas também são reuniões onde nós vemos as pessoas que a gente gosta, que a gente ama até. E a gente encontra uma pessoa que tem muito tempo que não vem, a gente alegra com ele, ele se sente acolhido quando chega, não é verdade? Diga comigo assim, a igreja é uma família. E eu faço parte dessa família. Agora você vai dizer com muita fé, a igreja é uma bênção. Eu sou igreja. Nós somos a igreja do Senhor na terra. Então nós somos uma bênção. Amém? E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, o tema, você vai chegar ao seu destino. Se você crer nisso, você tem que dizer amém. Eu vou falar de novo. Você vai chegar ao seu destino. O texto base está no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 6, a partir do verso 45. Eu vou ler a partir do 41, do verso 41, do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, para você entender o contexto do que aconteceu, do que estava acontecendo quando aconteceu o que está escrito em Marcos capítulo 6, verso 45. Eu sempre, irmãos, eu gosto de chamar a atenção de vocês quando eu estou ministrando, às vezes com alguma ação, porque a didática, ela auxilia o aprendizado. E às vezes você pode achar ruim e tal, pastor, não, é porque eu quero que você saia daqui e leve para sua casa aquilo que a palavra de Deus está te ensinando. Amém? Então isso faz com que a sua vida mude e te fortaleça para você chegar ao seu destino, para você chegar ao lugar que Deus disse que você vai chegar. Você entendeu? Então às vezes os pastores, eles ficam se esforçando e incentivando você, porque eles sabem que Deus tem um propósito para a sua vida.
Mas às vezes nem você mesmo sabe qual é o propósito da sua vida. E aí Deus usa pessoas para nos motivar a entender e nos fazer esforçar para que nós cheguemos onde Deus disse que nós vamos chegar. Você está entendendo? Aí surge um monte de problema na caminhada. Doença, desemprego, decepção, depressão, tristeza, acidentes, separações. E por vezes a gente pensa assim, não vai dar certo. Mas eu quero dizer para você, fundamentado na palavra de Deus, que Deus disse, você vai chegar ao lugar que Ele disse que você vai chegar. Independente das circunstâncias, independente de tudo que se levante durante a sua caminhada, você vai chegar ao seu destino. Aleluia. E o texto diz assim, verso 41 do capítulo 6 de Marcos, diz assim: e tomando ele, falando de Jesus, os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusesse diante deles. Deles, no caso, a multidão, os que estavam ali, ou dos próprios discípulos também. E repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. E levantaram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quando a Bíblia fala de quase 5.000 homens, nós estamos falando de aproximadamente, pelo menos, no mínimo, 15.000 pessoas. Porque os homens não estavam sós. Provavelmente tinham as suas esposas e provavelmente os seus filhos. E naquela época, filho era sinônimo de prosperidade. Então, os irmãos imaginam. Aqui, se não tivesse, né? A Bíblia fala que tinha pelo menos 5.000 homens. Era muita gente para comer o pão que Deus multiplicou, Jesus. E aí chegamos ao verso 45 que eu quero ministrar para vocês. Escute isso. O contexto do texto que eu vou ler diz assim: Jesus pega os pães, ora, dá graça ao Pai, multiplica, entrega aos discípulos, que entrega ao povo, todos comem e ficam fartos, felizes. Poderíamos dar isso por concluído, como um grande culto de um grande milagre, onde todos, sem exceção, foram abençoados. E se todos foram abençoados, seria normal que retornassem para suas casas com o seu coração alegre, com a sua barriguinha cheia e a alma saciada por ter visto Jesus fazer aquele milagre. Mas no verso 45 diz que logo depois, a seguir dos fatos, ele obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Escute o que estava acontecendo. Jesus termina de alimentar aquela grande multidão, ele reúne próximo de si os seus discípulos e diz: olha, peguem o barco e vão rápido para Betsaida, do outro lado do lago, e eu vou ficar aqui para resolver a questão e despedir a multidão. E Jesus vira para eles e diz: vocês precisam sair e fazer o que eu estou dizendo para vocês fazerem. Vão para o outro lado, eu vou despedir a multidão. E o verso 46 diz assim: e tendo despedido, ou seja, falado com o povo para ir embora, despedido o povo, ele foi ao monte para orar. Ele quem? Jesus. Vocês estão entendendo? Multidão, farta, alimentada, saciada, Jesus fica para despedi-los. E fala para os discípulos: pegue o barco, vai para o outro lado, vai para Betsaida. Eu vou ficar aqui, vou despedir a multidão. Jesus termina de despedir a multidão. Jesus não vai encontrar com os discípulos, mas vai para o monte orar, no verso 46. E no verso 47 diz que sobrevindo à tarde, ou seja, aquele crepúsculo que fala, que não está nem dia nem noite, aquele momento final do dia que vocês conhecem, que por acaso é muito bonito.
Sobreveio a tarde e estava eles no barco, os discípulos, no meio do mar. E ele, Jesus, sozinho em terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus fica no monte orando, despede a multidão, os discípulos no barco, indo para o outro lado, Betsaida, mas Jesus ficou sozinho em terra, orando, porque os discípulos estavam no mar, no barco. E, vendo que se fatigavam, Jesus, vendo, fatigavam a remar, porque o vento que estava contra eles, ou seja, era contrário ao que eles faziam, e já na quarta vigília da noite, se aproximando, e ele aproximou-se deles andando sobre o mar. Olha o que aconteceu, vamos lá. De novo, multidão, despede, discípulos, barco, mar, Jesus, monte para orar, e os discípulos no mar tentando chegar do outro lado. Que hora? Quarta vigília da noite. A primeira vigília acontece entre 6, 7, 8, 9, que o sol se põe. Depois vem 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Eles já tinham remado. Preste atenção. Porque Jesus falou com eles para saírem à tarde. E já era a quarta vigília da noite. Ou seja, eles já estavam remando desde 6 aproximadamente até quase 3 horas da manhã. Estavam cansados, sim ou não? Não tinha motor de popa, né? Fala. Não tinha máquina. Não tinha pedalinho no braço, remando o barco. 12 homens ali em cima, mais carga, mais as coisas que eles carregavam. E a Bíblia diz que já era a quarta vigília da noite, quando eles viram, e agora Jesus vendo que eles já estavam cansados, fadigados, porque já era a quarta vigília. Olha o que acontece. Ele aproximou-se deles, andando sobre o mar. E isso aqui é interessante. Os discípulos remando com muita batalha, fadigados, cansados de tantas horas. Jesus aproxima-se deles do barco, andando sobre as águas. E a Bíblia diz que não só andando sobre as águas, mas como que quem queria ultrapassá-los. Era como se ele estivesse dizendo a eles: vamos, vocês são especialistas em remar nas águas dessa vida. Por que vocês estão desistindo agora? Eu vou passar adiante. E Jesus vem, a Bíblia diz, andando sobre as águas, e como que se fosse passar por eles, e olhando para eles. Você já fez alguma ultrapassagem na estrada? Tem alguém aqui? Você sente, meu carro é mais forte, não é? Você até dá uma aceleradinha um pouquinho mais, Timene. Não é assim que a gente faz? E até os treinamentos das autoescolas diz, não, na hora da ultrapassagem, o que você tem que fazer? Fala aí, Antônio. Uber é especializado dessa terra. Você precisa pôr a potência máxima para passar, sim ou não? Depois que passa, como que você faz? Pega a faixa, alivia e está tudo tranquilo. Mas na hora da ultrapassagem, você usa a potência máxima. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Jesus... Tem que ligar a seta, ou seja, tem que estar atento, né? Amém, irmão? Se precisar de uma instrução, Antônio. Jesus vem e vem como se fosse passá-los. Está escrito assim, olha o texto. Verso 48. E vendo que fadigavam a remar, cansados, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, eles ficaram cuidadosos, com medo que era um fantasma. E deram um grande grito. Quem consegue dar um grito forte aí? Eu vou contar 1, 2, 3, você vai dar um grande grito. O que você quiser falar, que seja de Deus. 1, 2, 3. Isso não é um grito de medo, irmãos. Isso é um de misericórdia. Mas amém. Vamos deixar essa parte, né?
eles gritaram com muito temor. E o verso 50 diz: porque todos o viram e perturbaram, ficaram perturbados. Mas logo falou com eles. Jesus volta e fala com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E aí acontece uma cena maravilhosa no verso 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou. Pronto. Enquanto você olha para o texto, e o verso 52, ou melhor, a parte B do verso 51, diz assim, ó: e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Mas o verso 52 diz: por que isso aconteceu no verso 51? Pois eles não tinham compreendido o milagre dos pães, daquilo que Jesus havia feito lá no verso 41, que eu contei para vocês. Antes o seu coração estava endurecido. Endurecido para quê? Para compreender que Jesus era capaz de fazer o milagre. E enquanto o nosso coração ficar endurecido, como estava o coração dos discípulos, você não consegue compreender os milagres que Jesus está fazendo. Preste atenção. Nós vamos analisar esse texto aqui, rapidamente, nesses minutos que nós temos. E eu acho interessante que Jesus, no verso 45, a Bíblia diz bem claro, que obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betesda, enquanto ele despedia a multidão. O que nós aprendemos aqui? Quando Jesus quer nos levar a um lugar, ele nos obriga a ir àquele lugar. Existe uma história da palavra de Deus, de Jonas, que era para ele ir para uma cidade chamada Nínive. Mas ele disse: não, eu quero ir para Tarsis, né? Tá certo? Ele disse: eu não quero ir para lá. Mas o que Deus queria que ele fizesse? Que ele fosse para onde? E ele foi para... E se Jesus quer que você vá para um lugar e você vai para outro lugar, o que ele vai fazer? Ele vai providenciar um meio de você chegar ao lugar que ele quer que você esteja. Escute, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e disse: eu quero que vocês vão para lá. Mas o coração deles estava endurecidos, porque não haviam compreendido nem sequer o milagre que Jesus fez. Mas ele disse: nós vamos a si mesmo. Tem momentos na nossa vida que nós vamos a si mesmo, mas o nosso coração não está aberto para compreender que há um milagre naquilo que ele está fazendo. E às vezes nós somos direcionados e mesmo obrigados a chegar ao nosso destino, porque o nosso coração está endurecido. Então eu quero que você entenda que às vezes as provações, até oh meu Deus, como é que é o nome dessa menina? A Jaque, a esposa do Max. Ela falou assim: tem muitas, como é que ela falou na hora da oferta? Muitas lutas, muitas batalhas. Tem muitas batalhas que a responsabilidade é toda sua. Você é teimoso demais. Você fica querendo enfrentar Deus, o Espírito Santo, os anjos, tudo. Porque o seu coração é duro, você não quer aceitar a vontade dele. Mas a vontade dele é soberana. E mesmo que doa muito em você, ele vai fazer você chegar onde ele quer que você chegue. Mas dói, diga comigo, dói. Porque o nosso coração às vezes está endurecido. E isso faz a nossa caminhada ficar muito difícil, muito complicado de poder vencer. E essas circunstâncias que Jesus providencia, escute, às vezes, preste atenção, isso aqui é sério que eu vou falar com você. Às vezes, o próprio diabo vai aparecer para fazer algo, e nós estamos assim dizendo: mas o diabo... E eu vou te afirmar e te mostro na palavra de Deus, se você quiser, que às vezes ele vem por ordem do Senhor, porque até o diabo obedece à ordem de Deus, mas você não. Se Deus falar para o diabo: você não passa uma linha, ele não passa, sim ou não? Se Deus falar para ele: sai, ele sai, sim ou não?
Jesus vira para aquele endemoniado que estava em Gadara, o homem gadareno, e ele estava com uma legião. E Jesus diz: sai deles, porque eles disseram: que nós temos contigo, Senhor, filho de Davi? Por que o Senhor vem nos atormentar mais cedo? Mas Jesus queria salvar aquele homem e disse para ele: sai. Mas nós vamos para onde? O Senhor deixa a gente entrar nesses porcos? Ele disse: deixa. Ou seja, sobre a sua ordem, sobre a ordem de Jesus, eles podiam fazer, e fizeram. Satanás também trabalha para Deus. Quem está aqui? Ele é obrigado a aceitar a vontade soberana de Deus. A história de Jó fala tudo isso. Onde tem andado Satanás? Tem andado por aí, pela terra, você viu lá. Deus perguntou: meu servo Jó? Claro que eu vi, um homem abençoado. Aí Deus fala: mas ele é fiel, não? Sim, mas o Senhor abençoa ele. Deixa eu tocar nele. Pediu: posso fazer alguma coisa? Pode, mas só até aqui. Não, tá bom, vou só até onde o Senhor permitir. O que eu estou tentando mostrar para você? As circunstâncias, as lutas que nós passamos, muitas delas, é de nossa inteira responsabilidade. Por não abrirmos o nosso coração ao entendimento, à vontade de Deus, por muitas vezes, quantas vezes? Nós estamos ouvindo uma pregação, uma palavra, e a nossa cabeça não está aqui. Você não dorme em casa e quer dormir na igreja. Você não descansa durante a semana e quer descansar aqui. Pastor, mas eu não tenho culpa. Eu não estou dizendo que você é culpado. Eu estou dizendo que você é responsável. Porque você nunca poderá dizer que Deus não fez. Mas você pode dizer que você não entendeu o que Ele estava fazendo. Saiam daqui agora e vão para o outro lado. Aí você diz: mas lá é muito difícil. Tem um mar. Tem que remar no braço. É à noite. O vento é contrário. Mas você precisa ir. Você precisa entender que quem mandou não foi Paulo. Não foi Edson. Não foi João. Não foi Mazen. Quem está dizendo para você ir é Jesus. E se Jesus está mandando você ir, não importa o mar que vier, Ele vai guardar você até chegar do outro lado. Ele vai estar com você. Você precisa crer nisso com muita fé, com muita ousadia. E quando isso acontece, nós temos que entrar no barco e seguir adiante. E a circunstância, eu preciso entrar no barco e seguir adiante, independente da circunstância. Devemos entender que do outro lado das dificuldades, do outro lado das circunstâncias, sempre haverá uma terra firme que Jesus vai providenciar. Vamos dizer isso para alguém? Diga para alguém assim, do outro lado sempre haverá uma terra firme. Não, irmão, mas fala firme, com firmeza, que Jesus vai providenciar. Nós devemos obedecer a ordem de Jesus e avançar. Mas deixa eu te explicar um detalhe aqui. Jesus manda eles irem para o outro lado, ponto. Aqui é interessante. Mandou, acabou. Mas era tarde. Mas mesmo sendo tarde, eles resolvem obedecer. E diz assim: Jesus falou para a gente ir, não queríamos ir, não gostaríamos de ir. É tarde, tem vento, tem previsão. Irmãos, os homens que a Bíblia está contando a história eram pescadores há anos. Conheciam a lua, as estrelas, o tempo, o vento, condição. Se a água mudasse um movimento, eles sabiam do tamanho do tsunami que estava vindo, eles conheciam tudo. Mas Jesus falou com eles: vão agora. E aqui é interessante uma coisa, que Jesus também não foi com eles. Mas isso aí é muito difícil. Tem horas na nossa vida, quem já passou por isso, que parece que Jesus não está com você. E você diz: não é possível que eu vim para esse lugar. Não é possível que eu vim para essa empresa. Não é possível que eu entrei nesse casamento. Não é possível que eu mudei de emprego. Não é possível que eu vim para essa faculdade e agora eu estou sozinho no meio desse oceano. Eu vim lá do Brasil para passar por essa batalha desse tamanho que parece que é maior do que a terra. E você acha que, desculpe, não se ofenda ninguém, por gentileza, em nome de Jesus, escute o que eu vou falar. Se é para você, o Espírito Santo vai
untar o seu coração com azeite para você não ficar ferido com o que eu vou falar. Mas você acha que é só o seu problema que é grande. Você esquece que você está remando o barco, mas tem outros 11 remando também. E que estão na mesma circunstância. Existem outras famílias sofrendo com problemas também. Pastor, o senhor quer me parar? Não. Eu quero te motivar a vencer. Eu quero te incentivar a entender que você, por mais que você ache que Jesus, e a Bíblia diz que Jesus não estava com eles, está escrito assim, Jesus não foi com eles, deixou eles irem sozinhos. Quem tem filho, todos os seus filhos, todos não, o do Rafa ainda não está caminhando, o menorzinho, mas quando ele começar a caminhar, Rafa, principalmente você, eu sei o nome, igual aquele vídeo que eu te mandei, você lembra? Bichinho é bruto, não é bruto? Mas quando ele estiver andando, querendo andar, mesmo ele sendo bruto, como diz o Rafa, ele vai ficar meio de longe. Ele vê uma quina, ele põe a mão, não é assim? Aqui a cabecinha dele não vai bater. Ele vê um buraco, ele põe, o menino pisa e não cai. Não é assim que o pai faz? Mas qual que é o seu desejo? Ele precisa aprender a andar, sim ou não? Mas por ele ter que aprender a andar, você vai abandoná-lo lá? Você fica observando de longe, ele vai enfiar o dedo na tomada, você fica querendo que ele não enfie o dedo na tomada, mas precisa deixar ele enfiar o dedo, igual eu vi o filho fala seu nome abençoado, é você mesmo que está olhando para mim, Valmir, o filho do Valmir, ele põe um dedinho na tomada aqui na igreja, eu falando assim, 110 volts, você vai ser renovado agora ele vai ser renovado, ele põe um dedinho, quando ele achou que estava pouco, ele pôs 2, agora ele vai ser renovado. Mas os pais sabiam que ali a tomada ela é feita com a proteção, ela só tem contato cerca de 5 milímetros depois. Então a criança pode pôr o dedo ali que não vai acontecer nada. Mas o dia que ele tomar um choquinho, nunca mais ele põe. É verdade ou não é? Aí os pais ficam com dó, mas precisa deixar. De certa forma, o que eu estou tentando explicar? Porque você, Jesus, ele fica com misericórdia de você. Ele fica olhando para a sua dor, para a sua inflamação, para a sua infecção, para a sua enfermidade, para a sua ansiedade, para o seu problema. Mas de certa forma ele diz assim, eu preciso deixar o Paulo engrossar essas canelas um pouco. Quem está entendendo? Passar por algumas decepções para nunca mais passar de novo, para aprender. E Jesus fala com eles, vão lá no barco, mas eu não vou com vocês, porque eu confio que vocês vão conseguir chegar ao lugar que vocês precisam chegar. Então tem momentos nas nossas vidas que pensamos que Jesus nos deixou só. Quem já passou por isso? Não levanta a mão não. Você já passou por momentos assim? Sabe, dentro de casa que você diz, meu Deus, onde o Senhor está? Irmãos, eu já fiz oração assim, eu disse, Senhor, onde o Senhor se escondeu? Quem está me entendendo? Tem momentos na nossa vida que a gente pensa assim, não é possível que Deus está vendo isso. Não é possível que Deus está vendo o que eu estou passando e não está fazendo nada por mim. Só que é nessa hora que Ele está junto. É nessa hora que Ele protege você das pancadas. É nessa hora que aquele filho que tropeça e machuca, ele vem e coloca algo para proteger aquela ferida que o tempo causou. É nessa hora que você chega na igreja, que você não é abraçado por ninguém, que Deus levanta uma pessoa que está na porta e diz assim, deixa eu te dar um abraço. E você diz, era tudo que eu precisava, era que alguém me desse um aperto de mão, e você me deu um abraço. E você me perguntou como eu estou. Porque Jesus jamais vai te esquecer. E aí vem o verso 47. E essa parte aqui é interessante. Sobrevindo à noite, eles estavam no barco no meio do mar. E ele sozinho em terra. Diga assim comigo, à noite é bem mais difícil. Tem gente que gosta de viajar à noite por causa da tranquilidade. Mas é mais difícil. É mais perigoso. O reflexo diminui, a capacidade de enxergar é provado que é cerca de 60 metros no máximo. Então tudo fica mais difícil. E Jesus manda eles irem à noite.
Jesus sabia que havia momentos à noite que eles não iam conseguir dormir. Sabe aqueles momentos que a gente não consegue dormir? E você vira de um lado e você vira de outro, e as contas amanhã, e como que eu vou falar, e como que eu vou lidar com essa situação do meu filho, o que o médico vai me dar de diagnóstico, qual é o remédio que está previsto para mim, qual é a saída, meu Deus. E aí quando você observa, já é a 4ª vigília da noite, já é 6 horas da manhã, e você não conseguiu dormir. E aí você faz aquela oração desesperada: ô Espírito Santo, me ajuda a dormir, me ajuda a descansar, porque eu tenho que trabalhar amanhã. E você chega no trabalho e alguém te pergunta: e aí, está tudo bem? E você por vezes diz que está bem, mas aqui dentro você sabe que tem uma batalha desse tamanho que você não está conseguindo resolver. É tempo difícil, que requer cuidado, atenção, para não piorar as coisas. Durante a noite as coisas ficam mais difíceis, os obstáculos são difíceis de serem vistos, são difíceis de suportar. Muitas vezes esquecemos, inclusive, da grandeza de Deus, não é verdade? Tem uma música do Thales que fala isso. Esquecemos da grandeza de Deus, Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. Então, a música diz: dá vontade de chorar. Porque nós pensamos que o nosso problema, escute, eu vou repetir, é grande, e nós esquecemos da grandeza de Deus. Eles estavam no barco, no meio do mar, à noite, sozinhos, porque Jesus estava em terra. E nós chegamos a perguntar onde o Senhor está. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção nesse detalhe. Enquanto você puder fazer, Deus não vai fazer. Enquanto tiver sobre o seu controle, Ele fica só observando. Ele vai intervir quando a situação fugir ao seu controle. Porque Deus nos dotou de capacidade intelectual e física de entender, analisar circunstâncias e observarmos quais são as opções que temos para poder vencer. Se começar um incêndio, Deus nos livre e guarde aqui, a primeira coisa que você faz é procurar uma porta, sim ou não? E quando não tem uma porta, você procura uma janela. Quando não tem, você sai pelo teto, mas você vai se esforçar para sair. Às vezes nós passamos por situações que Deus está permitindo que nós nos esforcemos para poder vencer. Se a sua profissão não tem mais vaga, se as portas se fecharam, aprenda outra. Você é capaz. Quem está me entendendo? Você pode. Você chegou aqui, nesse país, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que você fazia no Brasil. Mas hoje você faz outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você fazia quando você chegou aqui. Porque Deus te dotou de capacidade, acho que está correto, e te fez aprender coisas novas. Digam comigo assim, mas para todo mundo ouvir. Diga assim: existem momentos que as portas se fecham, mas Deus sempre proverá algo novo para nós. Deus sempre fará isso. Ele sempre providencia algo novo para que você não fique no passado e dizendo: e agora o que eu vou fazer? Não, Deus vai prover algo novo para você. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que por vezes Jesus até nos deixa sozinhos, para entendermos que se Ele não estiver conosco no barco, nós não sairemos no lugar. Aqui entra um mistério, preste atenção. Usando a ilustração do filho e do pai, às vezes o pai deixa porque quer que o filho chame. O pai ama que o filho peça socorro para ele, não é? O pai gosta, diz: pai, o senhor pode me ajudar? Os pais amam isso, sim ou não? Então, às vezes, o Senhor permite que você passe por alguma situação difícil, que a porta se fecha, que as coisas dêem um pouquinho errado, para ver se você lembre que Ele está lá. E que você saiba que Ele não vai
te deixar só. A palavra de Deus diz que Ele realiza o desejo do nosso coração, mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e esperamos. Como? Pelo poder dEle que em nós opera. Ele é capaz de fazer. Escute, essa hora que está tudo complicado, que as coisas ficam difíceis, é que Jesus aparece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hello? Está difícil para você? Jesus está a caminho. Quanto mais difícil ficar, mais perto Ele está de chegar. Aqui, escute em nome de Jesus e entenda isso. Não desista agora, por favor. Não pare agora. Ele vai vir. Ele vai aparecer para socorrer você. Ele vai curar a sua enfermidade. Ele vai abrir as portas que se fecharam. Ele vai levantar você com um braço forte. Ele vai restaurar. Ele não esqueceu de você. Ele está até permitindo que alguma coisa fique difícil no mar dessa vida, mas Ele está chegando. Você creia somente em nome de Jesus, creia nisso. Ele pode restaurar um marido, Ele pode restaurar uma esposa, Ele pode restaurar um filho, Ele pode restaurar um casamento, Ele pode curar uma enfermidade, Ele pode abrir uma porta de prosperidade, Ele pode levantar o caído, Ele pode ressuscitar um morto, Ele pode fortalecer um homem ou uma mulher que esteja fraca, Ele pode alegrar uma pessoa que está triste, porque Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Sabe o que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz que a terra, eu vou ter que ilustrar para você entender. A terra, aqui embaixo, a Bíblia diz que é o estrado dos pés dele, Edson. A terra que você acha que você não consegue nem conquistar, Ele assenta nas asas da alva, e aqui é só o estrado dos seus pés. Eu estou falando de você, para você, de um Deus que é tão maior do que tudo, tão soberano acima de tudo, que Ele não pode jamais perder o controle da sua situação. Ele é muito maior do que tudo isso. Escute, e o texto, verso 48, e vendo que fadigavam a remar, porque o vento, aqui é muito interessante, a quarta vigília da noite, aproximando-se deles, Ele vendo, Ele disse, não, eles estão se fadigando a remar, eu vou lá. Escute igreja, Ele está vendo a sua fadiga, e Ele está chegando para te ajudar. E andando sobre o mar, ei, olha, isso aqui é muito poderoso. O mar que estava querendo matar os discípulos, o que Jesus faz com ele? Tem alguém aí? O seu problema que quer te consumir, Ele vem por cima dele assim. Isso aqui é problema? Olha o que eu faço. Olha o que eu faço com o seu problema. Para você quer te matar, mas eu ando sobre ele, eu domino sobre ele, eu controlo sobre ele, eu estou no controle. E quando eles estavam desesperados, pensando que iam morrer, vem Jesus e... Porque se ele ia passar, a Bíblia fala, a versão fala, andando sobre as águas, mas eu acho que Jesus estava correndo. Jesus tinha 30 e poucos anos, irmãos, saúde pura, energia. E se ele estava andando com um passo muito grande. Era ou não era? Se ele estava andando, sabe aquele passo que os meninos inventaram agora, que parece dar uma navegada assim? Quem já viu? Tentei fazer um negócio daquele esses dias, na escada, irmão. A Eliette também tentou. Tadinha, só escutamos o barulho. Mas eu sabia que Deus estava com ela, não foi, filha? A hora que ela fez o primeiro, aí nós ouvimos o som de trombeta. A gente quer fazer do nosso jeito, mas Jesus faz diferente. Ele vem andando sobre as águas, e o mar soprando, querendo te consumir, e ele olha para trás, e você no barco, ele diz, hello, I'm here.
Como vocês estão hoje? Aí a gente diz, o que eu vou responder para ele? Será que ele não está vendo o tamanho da minha luta? Será que ele não está vendo a minha enfermidade? Será que ele não está vendo a minha tristeza para me perguntar? Irmãos, não seja ignorante. Você orou a noite toda para que alguém te perguntasse como você está. Aí quando alguém te pergunta, você fica com raiva. Seu cabeção, para de ser assim. Você está pedindo ajuda, e quando a ajuda chega, você fica com raiva. Mas que teimoso que você é. Preste atenção. Você está pedindo tem quanto tempo? Não sei, muito. Aí quando a ajuda chega, isso não é de Deus, isso é um fantasma. Esse cara com medo de Jesus, eles estavam com medo de morrer, Johnny, orando para que viesse uma ajuda. Quando a ajuda chega, o que eles fazem? Será que isso é Deus mesmo? Irmão, você acha que Satanás vai te dar alguma coisa que presta? Eu pergunto à minha irmã ali, fala seu nome, abençoada, que eu esqueci. É você mesmo, Silmar. Não acha ruim que eu esqueci seu nome, não, porque eu sou velho, eu esqueço às vezes. Amém? Eu falo com ela assim, Jesus é bom? Ela disse, é. Eu pergunto, e o diabo? Ela não vale nada. Não presta. Eu sei que Jesus é bom, e eu sei que o diabo não presta. Então, se eu sei que Jesus é bom, e eu sei que o diabo não presta, as coisas boas virão de quem? Para, você tem que entender as coisas, você é inteligente, diga assim, eu sou inteligente. Você sabe quando Deus abriu a porta, e você sabe quando não foi Deus que abriu a porta, sabe ou não sabe? Você vê a armadilha, você vê a cilada, você vê o laço armado e o cara com ele esperando você pular para puxar, e você diz, é de Deus, para, você é inteligente. Você sabe quando é de Deus e quando não é, porque o Espírito Santo te faz entender quando é de Deus e quando não é. Aí Jesus olha para ele e diz, ei, como é que estão as coisas por aí? Pergunte para alguém que está do seu lado, e aí, vai tudo bem contigo? Pergunta a ele. Yes? Como estão as coisas por aí? Como é que está esse coração? Como é que está essa alma? Como é que está aqui dentro? Quando você está no volante do seu carro sozinho, que não tem ninguém, e você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Quando você deita a cabeça no travesseiro, a sua esposa ou o seu marido já está dormindo, e você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Lá do céu, tem alguém que te olha e sabe que não está fácil vencer esse mar. Quando as lutas não nos dão mais saída, quando o vento está soprando muito forte, quando a tristeza domina a alma, porque quando é só no rosto ainda passa, mas quando vem aqui para dentro, você consegue dar um sorriso aí? Nem que seja daquele que o dentista manda para ver como é que ficou. É esse aí. Ele espera isso de você porque ele está chegando. Ele vem logo. Ah, meu Deus. Como que Jesus estivesse dizendo para eles, Antônio, ali, eles remando as coisas difíceis, Jesus quer passar adiante. Vamos. Você consegue. Vai dar certo, eu estou contigo. Eu estou vendo você. Eu estou te apoiando. Eu estou te incentivando. Vai, não para, Paulo. Não desista agora. Continua, Paulo. Vai haver uma recompensa, Paulo. Vai haver um tempo novo. Não desista. Vai adiante. Eu sou com você. Siga. Tem momentos muito difíceis. Tem momentos que é até difícil de crer. A gente ora para ele abrir uma porta, parece que não abre. A gente ora para Jesus curar, parece que não cura. A gente ora para ter paz, parece que não tem. A gente pede conforto, parece que as coisas ficam mais difíceis. Será que Deus está falando com alguém aqui?
Os discípulos reagem com medo, com gritos. Agora aqui acontece uma coisa maravilhosa. Eu quero que você receba essa palavra. Mas Jesus sempre conforta o nosso coração. Entenda. Verso 50. Todos viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu. E esse sou eu, ninguém consegue imitar, Marina. Maria Madalena, lá no sepulcro, quando os anjos apareceram e falaram com ela, e levaram o corpo do mestre, e aí ele aparece e diz: ei Maria, aí ela, Rabone, ou mestre, essa voz ninguém sabe imitar, só a sua é assim. Põe a mão no seu ouvido assim e diga assim: Espírito Santo, afine o meu ouvido. Eu preciso conhecer a voz de Jesus em todo o tempo. É inconfundível, irmãos. Quando Ele diz que está com você, você pode ficar em paz, que as coisas vão dar certo. E aqui é interessante, eu posso ver a cena. Quem já assistiu The Chosen aí, eles conseguiram fazer bem feito. Quem não viu, eu recomendo, assista. O vento, e ondas, e problemas. E Jesus vem. Pastor Edson, eu acho que na hora dele, porque o barco estava assim, né? Na hora que ele faz assim para entrar, acho que as coisas já faz um som assim, ó. Não, irmão, vocês não trabalharam em cinema, não. Um som de sonoplastia profissional, vai. Já deu, teve um aí que foi longe. Ó, Mateus, segura a nota, Mateus, ajuda o pai. Vai, de novo, 1, 2, 3. Aí, ele entra no barco. E tudo se acalmou. Tudo deu certo. Simples assim, pastor, é o que está escrito, irmãos. Eu só estou te tentando ajudar a entender. Não sou eu que escrevi, é a palavra de Deus. Eu só estou tentando te fazer entender só isso. Quando Ele olha que a coisa está ruim e que não tem o que fazer, Ele vem e... Parte B do verso 51 diz assim. Não, eu vou ler o verso todo, diz assim: mas Jesus subiu para o barco, para estar com eles. O que está escrito lá? Cadê o verso 51? Nós estamos no 6 ainda. Ah, vocês não estão pondo aqui não, né? Estão perdoados, tá bom. Vai na sua Bíblia. O que diz aí? Pastor Edson, leia aí. A parte B do verso 51. Marcos capítulo 6, verso 51. Só para vocês entenderem. E o que mais? E o vento se aquietou. Amém? Preste atenção. Jesus subiu no barco para estar com eles e o vento... Dá uma suspirada aí, quem consegue? Enche o pulmão aí, vai. Solta. Alguém pode adorar Ele? Ele sobe no barco. Tudo deu certo. E o verso ainda diz: eles chegaram do outro lado, em terra firme. Ou seja, quando chegaram no verso 53, do outro lado, ali atracaram. Eles, por mais que tivessem muitas circunstâncias, eles chegaram ao destino.
Eles chegaram ao lugar que Jesus disse que era para eles chegar. Você vai chegar ao seu destino. Você vai chegar ao lugar que Jesus disse que você vai chegar. E as circunstâncias, e as batalhas, e o mar, e o vento, e as enfermidades, você vai chegar ao seu destino. Você vai chegar ao lugar que Deus disse que você tem que chegar. Depois de muitas lutas, eles chegaram ao outro lado, ao destino que Jesus disse. Olha aqui para mim, por favor. Não desista agora. Não pare agora. Eu quero profetizar isso para você. Você vai chegar. Não pare agora, não desista agora. Mesmo que o vento esteja contrário, mesmo que você se sinta sozinho. Irmãos, Deus não está brincando de ser Deus. Deus não chama ninguém para um ministério, para um propósito, depois abandona ele não. Aí você diz assim, foi engano meu. Eu fui chamado, mas depois era coisa da minha cabeça. Eu não tenho oportunidade, ninguém me chama, eu fui esquecido aqui. Você acha que Deus erra? Hello? Você acha que Deus erra? Ele está preparando você. Ele está providenciando meios, formas para fortalecer você. Tinha um pastor que eu congreguei com ele um tempo, escute. Eita glória. Ela está achando que está na passarela, irmão. O pastor que eu trabalhei com ele dizia assim para mim, Paulo, você precisa ter perna de jumenta. Engrossa essas pernas. Parece uma palavra agressiva, não é? Vai pesquisar. Irmã, escute, presta atenção aqui. Você pode pôr a carga que quiser. As pernas dela não se dobram. Estou falando mentira, pastor Edson? Pode pôr o peso. Você põe no animal normal, ele cede. No jumento, pode pôr o peso. O bichinho desse tamanho, põe peso. E quando dá ordem, ele sai, mas vai embora. Ele dizia para mim, você precisa engrossar isso. E as batalhas, Paulo, te faz ficar mais forte. Porque a Bíblia diz que Deus não prova ninguém além daquilo que ele seja capaz de suportar. Nunca ele vai fazer isso. Deus nunca será injusto com você. Ele não vai te dar uma batalha maior do que a sua capacidade de vencer. Então acorde. Levante hoje em nome de Jesus. Fortaleça os seus punhos hoje. Tem uma história na Bíblia que eu acho linda. Que o homem, acho que o Edson até falou isso aqui. Ele lutou tanto com a espada na mão, que a mão dele adormeceu com a espada, que é como se fosse uma só. Eles tiveram que arrancar a espada da mão dele. Ele lutou tanto com o objetivo que adormeceu ao ponto de não saber mais quem era a espada, quem era o braço. Porque ele disse, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O que eu estou te incentivando? Você precisa levantar hoje forte, confiando no braço forte do Senhor. Você precisa vencer as circunstâncias, reagir, crer. A fé ela é ousada, ela tem que ter ação, ela precisa de atitude. Você precisa crer que Deus vai fazer. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que toda sorte de bênção da parte de Deus repouse sobre a sua vida. Eu espero que essa mensagem vá de encontro ao seu coração e te fortaleça. E te levante hoje, te coloque de pé. Porque você vai chegar ao seu destino. Você vai chegar ao lugar que Deus disse que você vai chegar. As circunstâncias podem ser muitas, podem ser fortes, mas elas não são capazes de resistir ao Deus que nós servimos. Amém? Fique de pé, por favor. Pai, eu te dou graças nessa manhã por tudo quanto o Senhor tem feito aqui, pela alegria da nossa salvação, pela vida dos irmãos que vieram para ouvir essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça os artelhos, os joelhos, os lombos de cada um dos seus filhos. Façam eles estarem firmes e constantes. Cure as enfermidades, arranque as tristezas, mostre o caminho, orienta aquele que está perdido, fortaleça o que está fraco, levanta o que está caído. Faz o seu nome conhecido no meio deste povo, Pai. Faça eles ver
que essa palavra, ela provindo do Senhor, ela tem poder e pode mudar as circunstâncias, pode fortalecer o que está fraco. Por isso eu oro por cada um dos meus irmãos nessa manhã, pedindo ao Senhor que os abençoe e que toda sorte de bênção da parte do Senhor repouse sobre eles. É assim que eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor? A Ele agora.